Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Os irmãos também que nos assistem pelas redes sociais, também a paz do Senhor. As canções já falou muito no meu coração. Falou com vocês também? Amém. Eu quero que os irmãos abram a palavra que está em Gênesis, capítulo 13, no versículo 9 diante, até o 12. Gênesis, capítulo 13, a partir do versículo 9 até o 12. Amém? Não está toda a terra diante de ti? Elas por parte de mim, se... Só vou ler ali porque minhas vistas não estão bem, gente, me perdoa. Não está toda a terra diante de ti. Ei, pois, aparta de mim, e se escolhe à esquerda, irei para a direita. E se à direita, escolhei para a esquerda. E levantou os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Antes o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como entre Zoar. O versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã. E Ló habitou na cidade da campina e armou suas tendas até Sodoma. Todos podem se sentar. Esses dias eu estava preparando a palavra e o Senhor colocou essa palavra desse texto. E domingo o pastor Ars também citou esses versículos também aqui na palavra. E também ontem no estudo também falou muito de Abraão também. Então eu não tinha como eu também sair dessa palavra, nessa hora, nesse dia, porque o Senhor lhe confirma muitas palavras para o nosso coração, e essa palavra confirmou no meu coração. Então, ali estava Abraão, que depois virou Abraão, ele com o teu sobrinho Ló. E aonde que está um servo do Senhor, Deus abençoa, porque o tema de hoje, Deus quer o melhor para você. Então Ló, quando estava junto com o seu tio, ele também era próspero. Era um homem que estava junto com o tio, porque ele sabia o tanto que aquele tio dele amava o Senhor. Então Ló também ali, ele aprendeu a amar a Deus. Ele aprendeu a compreender o que era Deus na vida dele, como era na vida de Abraão. Só que o tempo, as riquezas deles foi começando a prosperar. E a terra já estava ficando pequena, porque os gados estavam crescendo, as tendas deles eram muito, então o espaço estava ficando pequeno. Então Abraão teve um momento que ele precisou para resolver aquela questão, porque não tinha como eles ficar juntos, porque os seus trabalhadores já estavam se comportando bem um com o outro. Então Abraão deu essa palavra: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas Abraão sabia que Deus já tinha uma promessa, que a obrigação de Abraão era ficar na terra de Canaã. Então, quando Ló olha para aquelas campinas, como diz o pastor Alisson, a gente também é da mesma forma, irmão. Quando alguém vai te oferecer uma coisa, você quer a coisa ruim? Eu não quero, eu quero a coisa melhor. Porque nossos olhos, você quer a melhor coisa. Então você deixa aquela coisa que você acha que não é melhor. Abraão nem ligou o que ele escolheu, mas estava na dependência de Deus. Porque a palavra, ela diz que Deus quer o melhor, assim como era para Abraão. Deus tinha o melhor para Abraão. Deus tinha de tudo que Abraão precisava. Em momento algum eu vejo Abraão triste, em momento algum. Abraão sempre estava alegre na presença do Senhor, porque o Senhor conversava com ele, o Senhor sempre estava com ele. E toda direção que Abraão precisava era a direção de Deus. Então nessa noite eu falo com você, às vezes você está triste, às vezes você está sem direção, porque você não tem buscado a Deus. O nosso culto é culto de oração, mas Abraão ele invocava o Senhor, ele invocava a Deus, porque ele sabia que ele precisava de Deus. Quando ele saiu daquela terra sem direção, a direção dele estava em Deus.
Ele não sabia que terra que ele ia encontrar, porque Abraão lá atrás, ele era um homem rico, ele tinha posse também, mas Deus prosperou muito mais na vida dele. E quando Ló estava com ele também prosperava, irmão. Por isso que a gente falamos, a gente tem que andar com pessoas que acrescentam na sua vida, na minha vida. Você tem que andar com pessoas que você vê Deus na vida dele, porque ele vai ter uma palavra que às vezes Deus coloca no coração. Às vezes você precisa de uma palavra nesse dia, uma palavra para animar o seu ânimo, tirar todo o seu desânimo, toda a tristeza que há do seu coração. Porque às vezes a gente tem fé, mas a nossa fé às vezes é limitada, porque a gente quer ter fé, querer acreditar, mas vem aquela coisa assim, será que vai acontecer? Abraão, ele não esquentava a cabeça com isso, porque tudo ele sabia que ia acontecer. Porque quando você coloca na mão de Deus, Deus tem o melhor. Porque Ló, ele olhou o que era melhor. Abraão não ligou o que ele estava vendo. Mas eu vou falar algo para vocês. Quando Abraão ele morre, Isaac ele assumiu o lugar do seu pai. E chegou um ponto que na terra começou a ter fome onde que ele estava. Isaac ele foi para Gerar, uma terra seca. Então não tinha nada. Mas ele estava na dependência de Deus, porque Deus tinha melhor para ele. E ele começou a plantar, e começou mais a enriquecer. Isaac, ele não ligou pela terra que não tinha nada, mas nós também devemos plantar. Como é que você quer comer se você não planta? Como é que você quer colher se você não tem plantado nada na sua vida? Como é que você quer coisa de Deus se você não tem plantado nada no seu coração para que Deus faça? Então nesse momento, ele também foi abençoado por Deus. Jacó também teve um momento que o teu sogro escolheu as melhores ovelhas, os melhores carneiros, mas o que ele colocou na dependência de Deus foi muito melhor, porque a do seu sogro ficou fraca, a dele ficou forte, porque Deus opera, porque Deus ele faz, ele quer o melhor. São Moisés e Elias parece para Jesus. Moisés também era um homem que dependia do Senhor. Deus tinha melhor para Moisés. Outro também que a gente pode falar, Davi. Davi estava lá no campo cuidando de ovelha, mas Deus tinha o melhor para ele. Deus manda Samuel ungir ele como rei. Ele era pastor de ovelhas, mas agora ele se tornou rei, porque Deus tinha o melhor para Davi. Esses homens que passaram aqui, Deus tinha o melhor. E a palavra ela não muda, Deus não muda a palavra dele comigo e com você. Ele quer o melhor para você também. Só que nós também devemos colocar na dependência, no descanso do Senhor. Precisamos, Senhor, eu confio em Ti. Às vezes mesmo que a sua fé seja pequena, mas Deus está vendo a sua fé. A sua fé pode ser pequena, mas Deus está olhando para o seu coração, a simplicidade, a tua humildade. Esses homens eram humildes, mas eram obedientes ao Senhor. O que às vezes nos falta alcançar as coisas do Senhor é a obediência. Porque a palavra do Senhor nos ensina que esses homens foram obedientes a Deus. Se você for obediente a Deus, tem como as coisas acontecerem errado? Não. Tem como alguma coisa deixar você triste? Não, porque Deus tem o melhor para você. E como é que você busca isso? É orando, é buscando o Senhor na oração, que seja no seu quarto, que seja no seu trabalho, que seja na rua andando, não tem problema. Você vai orando com o Senhor, tem pensamento que Deus está ouvindo. Mas quando você está de joelho, Deus está ouvindo que você está se humilhando. Deus ele vê que você se humilha diante dele, você prostra diante dele. Abraão se prostrava diante de Deus. Isaac se prostrava diante de Deus. Jacó foi todos ensinados. Então foram homens que viu que Deus tinha o melhor. Noé também teve o melhor de Deus. Porque o melhor de Deus para a vida de Noé, ele não morreu no dilúvio. Ele foi salvo, porque ele construiu a arca, porque ele foi obediente. Então eu falo que vocês que Ló escolheu as melhores coisas. Mas o que aconteceu com Ló? Veio uma destruição naquela cidade. Ló perdeu tudo o que ele tinha. Ló ficou, vamos dizer, pobre, sem nada, sem roupa, nem roupa ele podia carregar, porque os anjos chegou ali para tirar ele daquele lugar. Ele não tinha tempo, por isso que eu falo, quando Jesus voltar, não tem tempo você correr para trás. Quando ele deu o aviso, não olhe para trás, a mulher de Ló olhou para trás. Irmão, a gente não pode olhar para trás, olhe para frente.
Olha para frente que Deus tem o melhor para você. Porque Deus tem operado grandemente nas nossas vidas. Deus tem operado grandemente porque Ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Às vezes as escolhas que são erradas, às vezes nós fazemos escolhas erradas. Ló fez a escolha que ele achando que estava certa. Mas ele, quando saiu da presença de Deus, tudo aconteceu de ruim na vida dele. Porque quando ele foi mais para aquelas campinas, ele começou a andar com pessoas que tinham pecado. E aonde que tem pecado, Deus não opera. Deus não operou, mas Deus só livrou ele pela morte de Abraão, porque era sobrinho dele. Não era pela vida de Ló, não, era pela vida de Abraão. Deus sustentou Ló naquele lugar pela vida de Abraão, teu servo. Então, é o que eu falo para você, às vezes você tem que largar alguma coisa para alcançar algo de Deus. Deus às vezes fala que você larga porque você vai alcançar coisas melhores. Abraão, ele não olhou aquilo que estava na frente, mas ele olhou para Deus. Ele olhou diante do Senhor. Então, essa palavra de hoje, ela está falando que Deus tem o melhor para mim e para você. Essa mensagem de hoje, ela está falando muito no nosso coração isso. Deus tem o melhor. Você vai passar tristeza, você vai passar dificuldade, sim. Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Jesus viveu tudo que nós vivemos, mas ele não pecou, ele não errou. Porque esses profetas, eles erraram em algum momento, mas eles se consertaram diante de Deus. Então Deus perdoa quando você erra, quando você sai do caminho. É muito mais fácil você correr atrás de uma ovelha perdida, mas alcançar uma pessoa que afastou, só ele vai alcançar aquilo que é de Deus, quando ele quer levantar. Porque às vezes nós dependemos que Deus toque no nosso coração, porque a gente fala da palavra, a gente explica da palavra. Porque as pessoas têm que abrir o coração para ouvir a palavra. Às vezes as pessoas querem aprender a palavra, mas tem que estudar a palavra, tem que ficar firme na palavra. Como é que eu quero conhecer Deus se eu não saber o que está acontecendo na palavra? Como é que eu vou falar que o mar se abriu se eu não ler a palavra? Porque o melhor de Deus, ele abre o mar. O melhor de Deus, ele derruba a muralha. O melhor de Deus, ele peleja por vocês. O melhor de Deus, não há doença que vai te matar. O melhor de Deus, a sua família vai ser ganha. O melhor de Deus é você alcançar a salvação. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Então essa mensagem está falando isso. Não precisa você escolher as melhores coisas. Deixa a dependência de Deus. Deixa Deus escolher para você o que Ele precisa. O que você precisa, Ele tem o melhor. As coisas de Deus são muito melhor. As escolhas de Deus são melhor. Às vezes nós caímos na coisa errada porque Deus permite para você acordar, para você levantar. Você pode cair, mas Deus fala, levanta-te. A palavra de Deus sempre fala, levanta-te. Porque Deus sempre fala com o homem de pé. Ele nunca fala com o homem que está deitado, mas Ele fala, levanta-me, meu filho. Eu quero falar com você. Então Deus, Ele vê que às vezes você está triste ou amargurado com alguma coisa. Ele está vendo. Mas você tem que colocar na mão de Deus. Porque nós não somos super-heróis para fazer aquilo que Deus pode fazer por você. Só Ele pode fazer. Nós estamos aqui para interceder, sim. Nós oramos. Mas a gente falamos, se você não orar, porque Jesus chegava, Ele curava. Mas a tua fé te salvou. Então é isso que vocês têm que entender. É a fé sua, não é a minha fé que vai alcançar alguma coisa para você. É a tua fé. Então hoje, a mensagem dessa noite é falando sobre isso. Deus tem melhor para vocês. Aleluia.